Está no ar Sons e Histórias. Olá galera, hoje a gente começa mais um programa Sons e Histórias. Eu, Raildo Vasconcelos. Eu, Daniel Queiroz. E a gente começa hoje falando sobre a banda Stress, o disco de 1982. Hoje a gente vai entrar no mundo do heavy metal, do heavy metal. Só lembrando, não esqueçam de acompanhar a gente lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e no YouTube. E no YouTube, só lembrando uma coisa, deixa o like lá, galera, pra gente que... Dizendo se tá ruim, se tá bom, pra gente ter a nosso termômetro, né? E o nosso feedback. E agradecer os comentários. E agradecer os comentários que a galera tem feito. E a rádio Internova FM, que sempre está transmitindo o programa. E agradecer também aí o produtor Clinton, né? E o estúdio. No estúdio Clinton Feitosa. Aqui, estúdio Feitosa aqui. Suntuosos, né? Estúdio Feitosa, né? E hoje a gente começa aí, né, como a gente já tem falado, começa aí a banda Stress. O ano de 1982, um ano que traz muitas lembranças principalmente para o futebolista brasileiro, né? Brasileiro. Uma decepção, né? Uma derrota, talvez a derrota mais dolorida da seleção brasileira. Com certeza. 3 gols de Paulo Rossi, né? No Sarriá. Uma seleção que hoje entra para a história como o futebol mais bonito. Né? E menos objetivo, né? E menos eficiente, né? Menos eficiente. Como é que se diz? Das competições que passaram. Mas assim, em 82 não só foi futebol. Sim, teve várias coisas, né? Teve várias situações, né? Analisando esse contexto histórico que o disco do Stress é lançado, você teve a Guerra das Malvinas. A Guerra das Malvinas. Né? Onde a Argentina tenta tomar um território inglês e o discurso nacionalista do período da ditadura argentina. Carlos Menem, né? A gente tem a inauguração da hidrelétrica. Interessante que já que a gente tá falando de heavy metal e rock em geral, tem uma versão do AC/DC, do Made in Brasil, que trata sobre a música trata sobre a Guerra das Malvinas. Olha, isso aí eu não sabia não. Que ele diz, os gringos se irritaram com o pessoal do rock. Porque assim, a Argentina nesse discurso da ditadura, desse discurso nacionalista da ditadura, vai querer tomar as Malvinas da Inglaterra, né? E a Inglaterra, que não tem nada de besta, disse, vou dar um sarrabuio nesses meninos aí. E a Argentina só iria se vingar com um gol de mão do Maradona em 86, né? Para a mentalidade. E a galera anda, né? A vingança da Argentina foi no futebol, pelo amor de Deus. Interessante, cara, que essa música já que eu lembrei da música do Benny Brasil, que é um cover do AC/DC, que ele fala, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Os gringos se revoltaram com o pessoal do rock. Aí eu acho engraçado que eles... A Malvina é muito feia e tem uma perna muito fina. Ele relaciona a Malvina, que é as ilhas, como se fosse uma mulher imaginária, né? Uhum. E assim, a Malvina é só um pedaço de terra estratégica ali. Pra Argentina, foi muita ignorância entrar nessa guerra com a Inglaterra. E tem uma outra coisa interessante aqui, que aí falando do programa, que é o lançamento do disco Thriller do Michael Jackson, né? O maior disco mais vendido na história, né? E é um descasso. Sem dúvida, um descasso, um clássico. Né? Um clássico com a participação do Eddie Van Halen, na música Beat, né? E a produção do Quincy Jones. Quincy Jones, o mestre, né? E tem outra coisa que eu achei interessante aqui dentro do contexto histórico de 82, que é a concepção do sambódromo, né? O sambódromo, sim. E muito questionada, né? Politicamente questionada o sambódromo. Quem vai ter essa concepção vai ser o Oscar Niemeyer, né? E o sambódromo, que de conceito, algumas pessoas talvez não saibam, ele era digamos assim, uma construção que tinha escolas, que tinha uma série de atividades. Não, e que isso vai ser desenvolvido lá no governo do Brizola, lá no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Quando você tem as escolas experimentais. Exatamente. Né?
E outra coisa de 82 é o show do Van Halen, né? No Brasil, sim, né? Sim. Acho que é a primeira vez primeira vez que uma banda no auge vem ao Brasil, né? Porque veio o Alice Cooper, mas ele já não estava no auge. 74, Alice Cooper veio em 74, mas não foi o primeiro artista não a vir era. pro Brasil. E não, estava no auge, né? Eu acho que já estava no fim. Já estava no fim do auge. É. Veio o Rick Wakeman também, O Rick Wakeman 75. Fazendo A Viagem ao Centro da Terra. Mas tinha isso assim, eu não lembro se foi 70 ou foi 71 que veio o Santana. Veio o Santana, Veio o Santana. Né? E já tinha vindo o Genesis em 77, né? Tinha vindo o Genesis. Eu acho que estava começando dentro desse período, você estava começando a ver essa galera. E esse show do Van Halen no Brasil, aqueles que tiverem curiosidade, é fácil de achar aí na internet. A imagem não está muito legal, mas vale a pena também pela curiosidade. E outra coisa, em 82 teve a questão do primeiro debate político que se teve, que começou a abrir as eleições diretas para governador, prefeito, menos para presidente. E teve, em 82, teve como é que se diz? O PT foi, como é que se diz? Fundado? Não, fundado não. Teve a sua... Primeira eleição. Não, como é que se diz? Foi considerado de fato agora um partido, foi no ano de 82. E outra coisa que tem de interessante em 82, que dá-se é a morte da Elis Regina. Né? Que inclusive no início foi divulgada que tinha sido uma cirurgia de varizes e tal, o pessoal começou a dar notícias, explicações inverossímeis, né, sobre de fato foi overdose, isso não tenho o que contestar. Né? Então o disco do Estresse ele vai ser lançado nesse contexto. Interessante, aí, cara, é o seguinte, é que hoje a gente olhando para o passado, a gente imaginar o que era o heavy metal nesse período, né? Porque em 82 existia, lógico, as bandas como Iron Maiden. Mas que era uma coisa que estava se chegando. O Iron Maiden estava lançando o terceiro disco. Mas não chegou no Brasil. O primeiro disco lançado do Iron Maiden já foi em 85, quer dizer, lançado no Brasil. Os discos eram lançados lá fora, não chegavam ao Brasil. Os discos de bandas de heavy metal que chegavam aqui são os do Black Sabbath, o Judas Priest, né? Talvez você sente no disco a influência desse pessoal. Principalmente o Judas Priest, né? Dentro desse primeiro, você escutando disso, você sente uma influência grande no vocalista do Dio. Do Dio, né? Eu percebi assim umas bases, aquelas bases do Kick Down, então eu achei uma coisa bem Judas Priest, né? E assim, uma coisa que eu acho interessante é que é uma coisa que eu acredito muito, é essa coisa do espírito do tempo. Eu acho que o tempo, o ar tá girando em torno ali e só basta alguém ter a concepção e ter a genialidade de pegar isso no aquilo ar. que o Kate Richards fala, a música tá aí, eu sou apenas uma antena, né? Você captar essa situação. E assim, em 82, tudo tá sendo novidade para se lançar esse disco do Stress, tudo tá sendo novidade. Porque assim, o Iron Maiden tá lançando o terceiro disco. O mais famoso do Iron Maiden, The Number of the Beast, é o primeiro com Bruce Dickinson. O primeiro com Bruce Dickinson. Esse vocal rasgado, que o Bruce Dickinson vai chegar, que era um vocal totalmente diferente do Paul Dayano, você vai ver que o Stress está fazendo também, tentando fazer esse vocal também rasgado. Essa coisa meia operística. Rapaz, né? eu abri um parênteses, vai dar até um testemunho. Eu em mais ou menos 1985, 84, tinha uma revista chamada Som 3, que tratava só de som, e tinha uma página que tratava sobre bandas, né? E eu via muita gente na sessão de cartas falar, deveria ser lançado os discos do Iron Maiden, e eu ficava curioso, que banda é essa? Iron Maiden. Então, na época, alguém me emprestou uma fita cassete e tal, e aquilo foi um impacto muito grande. Eu acredito que esses caras tinham acesso dessa forma. Fitas, cassete. Não, assim, mas você tá falando de uma coisa, assim, que é uma coisa que a gente tem que levar historicamente. A gente tá falando de uma cidade litorânea. E no litoral, as coisas são mais fáceis. A chegada da show coisa. De artistas, turistas. Né? Mas você tá falando isso de uma questão do Belém do Pará. Né? Você tá falando do cara lá no norte, lá no meio da Amazônia. Então, assim, existe uma distância
Não, uma existe também a concepção, distância temporal, do que né? eu falei em 85, a gente tá falando do disco de 82. 82, Né? tá Uma entendendo? banda que, inclusive, já começou em 74, Em né? 74. Com a ideia, os caras que decidiram que instrumentos tocavam, nasceu mais de uma questão de uma ideia do que a junção de músicos. Pois como é, em então geral assim, acontece. é uma coisa que eu tô dizendo. E os caras, você dando uma pesquisada nos caras, os caras têm a primeira banda que os caras montaram, uma banda chamada Pingo d'Água. Né? Pingo d'Água por causa do que os caras falaram da bateria era... como é que se diz? A bateria tava quebrada, tava empenada, toda a situação. Então assim, é por isso que eu acredito nessa coisa desse... Da questão temporal. Dessa coisa temporal, desse Zeitgeist que tá no ar. Você pegar essa ideia e colocá-la em prática. Então, eu vejo esse primeiro disco do Stress uma como é que se diz? Uma obra que tem que ser reverenciada dentro desse processo. Não, sem dúvida. É um disco cujo valor histórico é inegável, né? E a primazia e outra coisa que é interessante é que o disco foi lançado de forma independente. Foi lançado, foram prestadas 1000 cópias. Pois né? é. E que assim, você não teve uma amplitude nacional. Porque os caras falam que as 1000 cópias foi pro mercado lá do Pará. Eu, particularmente, eu conheci o Stress, também no final dos anos 80, saiu uma coletânea e tinha uma música que já não é desse primeiro disco, uma música chamada Heavy Metal. E era a música que abria a coletânea. E o Stress, apesar de eu ter conhecido nesse momento, ele já carregava o estigma, né, de ser a primeira banda de heavy metal, né? Sim. Eu gostaria de fazer uma ressalva, porque o Stress foi a primeira banda de heavy metal e, de fato, a se auto-intitular ia tocar heavy metal. Mas eu tenho uma opinião parecida com a do Toninho da banda Morcegos. O disco preto do Patrulha do Espaço já traz um som bem pesado, mas que os caras não se consideravam heavy metal, exatamente. Né? Então, assim, eles entram com esse primeiro disco, né, de forma independente. Gravam esse disco no Rio de Janeiro. Eles devido a observar a precariedade dos estúdios de Belém do Pará, os caras encaram uma viagem de 3 dias no ônibus para o Rio de Janeiro, vão pro estúdio Sonovision. Rapaz, engraçado, esse estúdio Sonovision, ele é da editora Vozes. A editora Vozes, que é a editora da Igreja Católica. Esse estúdio ele pertence à ordem dos frades menores, os frades franciscanos. Era um prédio próximo à Igreja de Santana. O que é interessante, chega a ser contraditório. O primeiro disco de heavy metal Brasil foi gerado no seio da Igreja Católica, né? Não, nada mais justo. Então, interessante, só para deixar, para o atento de curiosidade, nesse estúdio Sonovision, outros artistas gravaram. Gravou Kid Abelha, gravou Azimuth, o Azul Limão, gravou lá, o Antônio Adolfo, os Brazucas. Isso, gravaram lá nesse estúdio. Era considerado um bom estúdio. Não, e outra coisa que é interessante é que o Stress vai participar de festival vai participar dos festivais com essa galera que tá surgindo no rock, no cenário do rock nacional. Os caras chamam BR Rock, né? E essa galera não entra dentro desse mainstream, né? Fica relegado ao lado B. E uma coisa interessante é que o Stress participa de um festival, do Festival dos Festivais, e foi convidado pela Rede Globo. E quem era o maestro e quem organizava toda a situação era o César Camargo Mariano. E dizem que o César Camargo Mariano gostou tanto da banda e dos caras, da situação, que diz bem assim, eu não vou arranjar nada não de vocês não, vocês se virem aí sozinhos, e deixou os caras à vontade para os caras fazerem as coisas, assim. E outra coisa que é interessante, que dentro da procura da banda, que a maior banda de heavy metal no Brasil, que era o Sepultura, era fã. Os caras dizem que era fã de carteirinha do Stress. Né? Que o estúdio Sonovision, ele era um engenheiro de som lá, era o Toninho Barbosa, que foi um engenheiro de som na gravação desse disco, e era um cara muito querido, rapaz, pelo meio musical. Era um cara boa praça e tal. E o pessoal do Stress, que foi ao Rio de Janeiro em busca de um estúdio melhor, e de fato encontrou um estúdio melhor, mas se decepcionou porque ao chegar lá,
viu o estúdio e tal, mas as condições não eram as que eles imaginavam. E também o pessoal não tinha nenhuma familiaridade para gravar aquele tipo de som. O cara disse que chegou lá, viu uma bateria em condições precárias, disse, ó, essa que vocês vão usar. O cara foi gravar a guitarra distorcida, o cara disse, não, cara, não bota distorção na guitarra, não. O cara ou seja, aquele pessoal que estava responsável pela gravação não conhecia nada de heavy metal e... Mas isso é uma reclamação decorrente de todo o pessoal que tentou fazer rock no Brasil. Mas né? isso é bastante compreensível, porque veja bem, hoje em dia, estamos em 2019, o heavy metal já não é uma coisa inédita. E outra coisa, não é tão popular. Imagina em 1982, né? Então você exigir que esses produtores estivessem antenados com a invasão britânica do heavy metal é pouco provável, né? E esse pessoal também não tem interesse nisso, né? Nenhum, não tem interesse até porque não era nisso. comercialmente viável, né? Não tem interesse nisso. E uma outra coisa assim, a título de curiosidade sobre o Stress, que eu vi um comentário, é que os caras participaram do programa da Xuxa. Show da Xuxa. Show da Xuxa não. Clube da Criança na Manchete. Na Manchete, é. Os caras participaram do programa da Xuxa. Então, assim, existia como é que se diz? Uma busca de tentar encaixar essa galera dentro do Porque do cenário. Com o fenômeno Rock in Rio, abriu-se a visão de que existia público consumidor desse mas estilo, isso aí né? vai ser antes de Rock in Rio. Isso é antes do Rock in Rio. Antes do Rock in Rio. Então você tinha uma procura, o rock era algo que era rendável. Então, assim, tava se procurando um meio de tentar encaixar essa galera. Assim, o que é interessante é os caras tocando heavy metal no programa da Xuxa. Né? Apesar do programa da Xuxa ser bem tosco na Manchete, né? Assim... A banda gravou em sei lá, 2 dias, 2 ou 3 dias, 16 horas de estúdio, os caras dão uma pancada só na raça, gravaram e voltaram e fizeram o show de lançamento no estádio do Paysandu, o estádio da Curuzu, para 20 mil pessoas. Talvez eu acho que um dos maiores públicos de uma banda de heavy metal até hoje, viu? Assim, de um show único, eu falo, né? É por isso que eu tô dizendo assim, existia a coisa, apesar de a coisa ser, como é que se diz? Primária e precária, mas se estava tentando se formar como é que se diz? Algo comercial, né? Aquilo ser algo comercial. Tá entendendo assim? E uma coisa que é interessante é que os caras depois vão abrir o show do Iron Maiden. Sim, né? Os caras vão abrir o show do Iron Maiden. E eu tava assistindo, pesquisando para falar sobre essa questão do metal. O Stress aparece no documentário do canadense, que fez 2 documentários sobre heavy metal. E no documentário Heavy Metal Global, o Stress aparece no documentário como considerada a primeira banda de heavy metal no Brasil. E o interessante a gente fala assim Belém do Pará, mas Belém do Pará, de Belém do Pará também é o maior site de heavy metal, de música pesada do Brasil, que é o Whiplash. O Whiplash é um site de Belém do Pará. Eu não sabia não, eu pensava que era do Sul. E assim, quem vai divulgar também essa galera do Stress vai ser a Maldita. A Rádio Fluminense, exato. Que vai lançar toda essa galera dos anos 80. Então assim, o heavy metal estava ali também, não era só a New Wave. Ele não tinha um apelo comercial que a New Wave rock, tinha, mas a New Wave heavy metal britânica tava lá também. A gente teve essa coisa do heavy metal. Então assim, o Stress ele catapulta esse cenário, e a partir disso aí você vai ter um cenário, como é que se diz? Heavy metal no Brasil. Eu acho que do meio dos anos 80, 86, 87, depois do Rock in Rio, até os anos 90, que vai ser o auge do heavy metal no Brasil. Mas os anos 90 até um certo período, né? Depois ele cai em decadência, né? Falo comercialmente, né? Comercialmente, porque aí você vai surgir, depois você vai surgir o Viper. Mas quando surge ali, por exemplo, o Mangue Beat, esse tipo mas de eu coisa, acho que mas eu acho que essa galera conviveram até um certo momento. Porque mas assim, chegou um momento que o heavy metal ficou um pouco ligado. Ele vai. Tanto mas que o Sepultura, naquele disco Roots, já usa elementos regionais. Mas, né? Mas aí é essa coisa que é uma coisa que eu queria falar. Ele começa a introduzir elementos brasileiros. Porque nesse primeiro momento, o heavy metal ele está calcado nas ideias do inglesa.
Você não Inclusive- tem uma coisa Inclusive, diversas brasileira. bandas gravaram o seu primeiro disco em português e o segundo já foi em inglês. Inglês. Tipo o Taurus, tipo Overdose. Sim. Eram bandas que gravaram o primeiro disco em português e o segundo já gravaram em inglês, querendo investir numa carreira fora Pois do país, né? Então, assim, e o Sepultura, no Roots, ele tá tentando buscar elementos brasileiros. E uma coisa que é interessante é o seguinte: a banda é do Belém do Pará. E aí, como você falou, o declínio do heavy metal se dá nesse meado, mas o último disco do Sepultura com o Marcos Cavaleiro, ele começa a usar elementos indígenas. Sim. Né? Elementos indígenas. Mas é isso que eu tô dizendo. O heavy metal, vamos chamar assim, o heavy metal tradicional, ele já não tava mais. Ele já foi preciso dar essa oitava, né? Sim. O heavy metal tradicional, você pega até as bandas internacionais, elas tiveram seu auge, e já do meio dos anos 80, quando veio o grunge e outros... Sim, o metal farofa. E aí vai esse heavy metal tradicional, ele foi ficando em segundo plano, né? Só o Iron Maiden que vai permanecer, Sim. mas assim, com diversas críticas, principalmente quando começa a se enveredar por um caminho progressivo, né? Com o disco Somewhere in Time e aquele Seven Son. Ele começa a ir naquele caminho ali, buscando uma coisa progressiva e abandonando aquela coisa tradicional do heavy metal. Isso é normal. Isso é normal. A gente vê também isso aqui. O que não é nenhum demérito, diga-se de Não, passagem. logicamente que não. E voltando ao Stress, o Stress que tinha na sua formação, na gravação do disco, Pedro Valente na guitarra, Roosevelt Bala, baixo e vocais, que é o compositor da parte musical, André Chamon, bateria, que faz as letras, e o Leonardo Renda, que faz os teclados, E né? o que é interessante é que o vocalista, que foi vocalista e depois virou baixista, e o baterista, eles Roosevelt Bala. continuam até hoje na banda. Continuam até hoje na banda. E só a título de curiosidade, para não esquecer, na gravação do disco, que o disco foi o patrocínio da Pepsi. Da Pepsi, exato. E a Pepsi ajudou os caras a... Porque a Pepsi nos anos 80, ela começou a ter uma divulgação, como a Coca-Cola abraçou... Como concorrência à Coca-Cola. A Coca-Cola abraçou Michael Jackson, Sim. né? Não, a Coca-Cola, a Pepsi abraça Michael Jackson, Tina Turner, né? Tina Turner tem uma propaganda com Evandro Mesquita. Evandro Mesquita. E ela investiu nessa parte musical, a Pepsi, de divulgação pra... E eu que achei interessante, eu tava procurando um negócio, aí a capa do disco tava lá, um símbolozinho da Pepsi, né? Assim, porra, Pepsi. Aí quando eu fui procurar, os caras, a Pepsi ajudou a confeccionar a capa do disco dos caras, né? As 1000 cópias, né? O disco que foi lançado com 4 músicas do lado A e 4 do lado B, a gente tá falando na época do vinil, sofreu também músicas censuradas, né? Eu achei legal a relação da música O Lixo, né? Que o cara dizia o lixo humano, né? E foi censurada porque a censura achou que tava desprestigiando a humanidade e tal. Sim. E o cara mudou pra o lixo mano. O lixo que na pronúncia deu a mesma coisa, né? Uma sacada genial do... E assim, o que é interessante é assim, que do André Chamon. Você tava abrindo as questões políticas, mas a ditadura moral estava lá presente. Sim, sem dúvida. Até hoje, né? Hoje existe o policiamento ideológico. Né? Moral, exatamente. Né? A capa do Paulo Pereira, a foto da Exas Produções. E uma capa simples. Simples. Uma capa simples. Uma capa que você pode também... que lembra os anos 80. E que lembra outras capas do rock, como o Van Halen, que tem a capa que é só o logotipo, né? E que lembra os anos 80, essas cores... Coloridas, né? Coloridas, assim. eu lembrei, quando eu vi a capa, eu lembrei do slogan do último filme do Thor Ragnarok, é essa coisa... jogada, né? Pô, isso é viagem da porra. Cara, as capas de heavy metal dos anos 80, logicamente que a gente tá olhando com a visão de hoje, né? Muitas delas não foram muito felizes na parte artística na capa, né? Mas que na época, quem viveu a época, representava uma agressividade, uma coisa que o consumidor queria ver. Você olha hoje, você sabe que capa tosca, que capa horrível, vamos chamar assim. Mas na época, que não é o caso do Stress, diga-se passagem, mas que na época como se diz, tinha eco nos consumidores do heavy metal. E outra coisa, o heavy metal dentro desse período, ele surge como uma coisa de choque.
De choque. Né? Pra chocar a Choque sociedade. visual. O próprio visual do heavy metal, se a gente for fazer um breve histórico sobre o visual do rock, né? No começo, os Beatles com aqueles terninhos, os caras por oposição. Porque Ao discurso do Elvis, né? O rock ele é reacionário por natureza. Então ele nasce com uma reação visual com as roupas coloridas da época hippie. Depois surge uma reação àquelas roupas coloridas e surge as roupas pretas. Sim. Né? Que foi esse tipo de estética que foi abraçada pelo heavy metal. E uma outra coisa também, tem que falar disso, nos anos 80 você teve uma propaganda negativa com a reportagem que a Globo fez, né? Nos anos 80. Da sobre questão dos metaleiros? Dos metaleiros, né? Você tem essa... Rapaz, eu não sei até quando ela é negativa, porque deu muita popularidade, deu uma visão a um público que... Não, certo, mas a forma pejorativa como você coloca, porque, querendo ou não, o heavy metal, quando ele surge como um movimento. Mas se você for olhar também, isso não foi uma particularidade apenas do Brasil. Você pega alguns filmes de comédia americanos, onde um cidadão é tratado como idiota e tal, e o cara tá sempre com a camisa de metal. Sim. Né? Até no filme do Quanto Mais Idiota, melhor. Exatamente. Você tem essas situações. Porque o heavy metal vai ser tratado dessa maneira, porque é aquela coisa... vai ser tratado de maneira infantilizada. Porque o metaleiro é visto como um rebelde sem causa, né? Dessa coisa da jaqueta preta tal. É a mesma coisa que aconteceu com o movimento punk. Né? Quando o movimento punk chega no Brasil, você vai ter essa crítica negativa. Só que o punk ele tem um discurso um pouco mais político. O heavy metal é um movimento musical, né? Não, sim. Mas assim, eu tô falando da questão de como essa situação ela vai ser tratada de uma forma pejorativa pela mídia, pelo mainstream. Porque assim, isso aí é o quê? Isso aí é algo passageiro e que não foi algo passageiro. Em termos de movimento comercial e midiático, foi, né? Agora... Tem um grupo de pessoas que são apaixonadas e são seguidores até hoje, independente. O que eu tô dizendo é o seguinte: não é uma coisa passageira. Você não pode estar no mainstream, você não pode estar na mídia, mas é algo que fica. Conta-se que uma vez o Hit Blackmore no Brasil falou que disse: olha, o Brasil não é um país de tradição do rock. Isso deixou muita gente... Não, eu também acho que não deixou muita gente... Eu também acho que isso revoltada, mas eu acho que ele não faltou com a verdade. Não, nada disso. O rock é um negócio... Como a Rita Lee vai dizer, o rock no Brasil... O roqueiro brasileiro tem cara de bandido. E é de fato isso aí. Não, e assim, quando você pega, principalmente heavy metal é uma coisa que está intrinsecamente ligada a uma questão britânica, né? Porque lá na Inglaterra você tem essa coisa de cantar, como é que se diz, dentro dos conservatórios, de você buscar uma afinação, tal, toda essa situação. Aqui no Brasil não, a gente tem uma outra... A tradição musical brasileira é percussiva. É percussiva. Né? Você tem uma outra situação. Isso fica claro quando você chega até nos próprios Estados Unidos. O heavy metal não foi algo... Não deslanchou. Isso é uma coisa praticamente inglesa. Não deslanchou. Não é? Agora, Raildo, eu lhe pergunto, Raildo Vasconcelos, qual a sua opinião sobre o disco? Rapaz, o disco assim... Bom, eu não sou... metaleiro, eu gosto de metal. Pra mim o disco ele encaixa. Pra mim o disco, eu não vou dizer que o disco é bom ou ruim, porque isso é irrelevante. Porque a gente tá falando aqui é de algo que tava começando, né? Tava iniciando, deu o pontapé inicial. Então, pra mim, isso como historiador é o que é o mais importante. Pra mim, ele tem o mérito de ser o primeiro disco de heavy metal no Brasil. E pra mim tá no topo. Você acha que o valor histórico transcende as questões artísticas? Claro, porque primeiro a gente tá aqui falando de algo novo, precário, né? Numa sociedade que estava em plena ditadura militar. Então, isso pra mim é válido. E você tem a atitude desse pessoal que vai lançar esse disco, pra mim é fenomenal. Em novembro de 2005, né, a revista Roda Crew, na página 81, digo isso para aqueles que duvidarem irem lá e consultarem. O Roosevelt Bala falou a seguinte frase, abre aspas, sobre o disco, analisando em 2005 o disco. Ele disse: a gravação foi uma correria,
tudo foi feito em 2 dias, apenas 16 horas de estúdio. O resultado foi frustrante. Não era nada daquilo que costumávamos ouvir nos discos de bandas estrangeiras. Um som tosco, sem peso e sem qualidade. Isso foi o Russell Bala falando sobre o disco, ele analisando o disco. O disco, mas ele tá analisando 2005. De uma forma. Como é que se diz? Musical, artística. Não tô querendo falar nem disso aí. As observações que eu faço sobre o disco é o seguinte: artisticamente, a execução é muito boa. Agora, os timbres, a qualidade de gravação, aí realmente deixa muito a desejar. Mas também é por causa dessa coisa. O estúdio. Mas esse não é o único disco de metal que eu particularmente tenho alguns discos de metal dos anos 80 que eu gosto muito, como o Século XX do Overdose, o Taurus, o Signo de Taurus. O que eu mais gosto é o Kamikaze, que é uma banda uma banda de Minas Gerais, mas a maioria deles, se não todos, você analisando sob a ótica de hoje, você vai ver diversas imperfeições nesses discos. Normal, né? Uma coisa que eu digo, normal. E outra coisa, a gente já tratou de discos assim aqui, que foram, digamos assim, discos do mainstream e que tem imperfeições nas suas gravações, né? E assim, pra mim o mérito do disco, e por isso que a gente tá falando do disco, é porque a primeira teve... como é que se diz? A atitude de ir lá e fazer aquilo que se feito na raça, né, feito na raça. Eu acho que, pra mim, o pessoal do Stress que gravou esse disco aí, pra mim, foram primordiais e um disco que necessário. Fatalmente transpôs a barreira do tempo. Tanto é que estamos aqui hoje há 37 anos. 37 anos, né? 37 anos falando sobre esse disco, né? Então, isso é o mérito do... E o que é que você indica sobre essa época do heavy metal brasileiro? Eu indico, tem um livro chamado A História do Heavy Metal no Brasil e um documentário, Heavy Metal Brasil, né? Um documentário que feito aí por um pessoal aí na raça também, né? O documentário foi feito em crowdfunding, né? O pessoal patrocinando. Né? Eu acho que essas são minhas duas indicações. Cara, eu indico o livro Heavy Metal do Brasil, de Ulisses de Farias Lima, um livro de 2015, cara. Eu acho que é o que você tá falando mesmo, né? Falando. Ele faz um livro muito interessante. Eu tô querendo pegar esse livro para dar uma... Muito interessante, ele trata desde da Celi Campelo, que nós tratamos aqui no programa, ele vai falando de todo esse processo até chegar no Stress. E do Stress em diante. E tem outros livros assim, falando sobre o heavy metal em Pernambuco. Eu achei 4 livros interessantes. Tem um TCC de um cidadão falando sobre o metal em Belém do Pará. Tem muito esse material. Eu não vi. Eu vi um livro falando sobre o heavy metal em Pernambuco, um heavy metal no Rio Grande do Sul, e tem mais uns outros 2 que eu vi, assim. Foram essa análise que eu tava fazendo sobre essa questão do heavy metal. Agora eu vou procurar esse TCC do cara aí. Beleza, meu irmão. Hoje pincelamos aí no mundo do heavy metal. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau.